A Kátia, ela está no apoio aí com a gente. Hoje nós vamos falar de neuroestimulador pélvica crônica, que é o que o Mil falou, um tema complexo demais. O Andrezão já está na devida posto dele, da cadeira da casa dele. Bem-vindo, Andrezão. Liberar a Kátia, o André lá, por gentileza. Agradecer todos da mesa, grupo que provavelmente, acho que o final do ano de Painwine, nós precisamos levantar isso para certinho, ou quarto. Nós temos nomes importantes aí, tem um monte de gente querendo fazer o Painwine em outros congressos. No México teve um pseudo Painwine lá, que eles anunciaram como se fosse zero. Como chama lá o Fidelati, o Marco Aurélio, fazer no da Fidelati no ano que vem, umas coisas aí que é pessoal. Então, a todos aí pelo esforço, obrigado pelo esforço de sempre. Nós agradecemos ao OMED e à Gênesis Med sempre, que são os nossos patrocinadores. Convido a todos de novo a ser sócios da Sobramid, ainda mais o brasileiro está chegando. Será de 26 a 28 de junho. É o maior congresso brasileiro de dor. Quantas aulas? Você que decorou aí. Quantas aulas? Fala aí. Você lembra? Eu não entendi. O que você falou? Quantas Quantas aulas nós vamos tem? ter no brasileiro? Nossa, não sei, 140 por aí. Não lembro mais. Tanta aula Não, que já 140. foi. Ué. Mais de 80 Vocês aulas. estão. Quantas, Kátia? Mais de 80 aulas. Mais de Não, 80 80 só. aulas, mas ainda falta muita aula, é muito mais. Falta. São É. Muito quantas mais. salas de aula? Quatro Serão salas, 4 salas simultâneas. Isso. Então, quatro salas mais isso aí. simultâneas, dá cento e poucas aulas, É. sem contar o Agora, cipó. ó, 3 convidados importantes aceitaram aqui, ó, Sudir, Miles, 12. Só esses 3 você já fecha qualquer Não, e congresso aí. Né, os o 3 mestre da Cepaleia, também. Tá. que nós falamos com ele essa semana. Faça para todos, vocês já sabem, as nossas aulas ficam no YouTube, estão gratuitas, todas as aulas disponíveis. E temos palestrantes do mundo inteiro com aulas brilhantes e através, enfim, da Sobramídia, nós estamos conseguindo fazer esse projeto que tem alegrado bastante. Vamos ter a inscrição para o congresso, tá? Mil, tem as honras, Mil. Quer falar mais alguma coisa, André, Cissa? Tranquilo? Bora pro vinho. Já vou compartilhar aqui. Hora do vinho. E o Bruno está falando aí que já garantiu a participação dele lá no Congresso. Ó, que Bacana. maravilha, hein? Estão enxergando aí? Então, sim. Tá chegando. Tá? Então vamos lá. Tá bom. Aqui o nosso logo aí do Penwine e o nosso vinho. Falei que era uma surpresa, vocês vão entender o porquê. Esse vinho aqui é um Pinot Noir do Oregon. Então, um Pinot Noir, né, dos Estados Unidos. Eu vou contar um pouquinho por que que é uma pedida inteira que eu tenho curiosidade boa. Então, é o Wilmette Pinot Noir, que é o vinho aqui. E, obviamente, esse vinho, na verdade, eu vou explicar para vocês, eu queria apresentar a vocês o Pinot Noir do Oregon. E apenas tinha
comigo aqui, é um dos grandes vinhos lá de Pinot Noir, todos vinhos muito bons normalmente, vou falar sobre isso. E é interessante que eu queria colocar para vocês, o Pinot Noir é a uva mais conhecida do mundo da região dos vinhos da Borgonha. E lá estão os vinhos mais caros do Pinot Noir. Todo entendedor de vinho tem que pensar na Borgonha. É isso, tá? E porque o que tem de diferente, né, para a gente entender? Pinot Noir, ela tem uma idade que, na verdade, ela remonta aí ela do primeiro século, porém, provavelmente ela era uma uva muito antiga já antes e que o pessoal começou a expandir depois e ela foi se tornando mais conhecida. Por que ela é Pinot Noir? Uma curiosidade. Pino de... Então, as uvas são muito com o formato de uma pinha, como se fosse um pinheiro. E Noir, que o Noir, que seria o escuro, seria o negro. Então, uma uva mais escura. Escura com esse formato de pinheiro. Tá? Quando a Borgonha passou, os romanos passaram por lá e deixaram os vinhos ali, já na época do cristianismo, os monges começaram a trabalhar esse vinho lá. E os próprios monges locais criaram essa classificação de cru, que vocês veem aqui do lado. Aqui do lado vocês veem aqui, ó, classificação que vai vinho de mesa, um village, o premier cru e o grand cru. Tanto que isso foi a ponto o vinho mais famoso e mais caro do mundo, um dos mais caros do Monti, que é dessa região, onde você tem aí uma característica interessante que eu queria falar para vocês. A uva lá na Borgonha, ela trabalha com muito pouca química. Há lugares sem química. O vinho essa e lá na região eles consideram alimento. Então, não sei se é papo de que entender. Criança degusta pequenas quantidades de vinho, vai aprendendo um pouco do vinho e ela tem essa relação de alimento. Bem, quando a uva foi para outros países, por exemplo, Estados Unidos, né, mas também foi para a Austrália, África do Sul, América Latina, China. O que acontece? Na América do Norte, o estado produtor de vinho mais famoso é a Califórnia, não vou dizer para vocês. Só que nos Estados Unidos havia muito essa peste aqui, que é a fera, que é um inseto. Na 1900, foi uma destruição de vinhos para todo lado, tanto na Europa e de grandes vinhedos, quanto nos Estados Unidos, e aí o mundo inteiro pegou esse bicho aí. Até eles entenderam o que estava acontecendo, e foi uma praga. Salvo alguns raros lugares que se protegiam com parreiras, a grande devastação dessa uva aí. E aí, veja bem, esse é um vinho que eu pessoalmente gosto muito. A região da Borgonha que fica no centro, vamos dizer, centro-oeste, né? Centro-oeste é uma região privilegiada de vinho, realmente grandes vinhedos vindos de monte. E uma curiosidade também da época de, de Napoleão, que são menos de 10 Grand Crus, aí, eles são os únicos Grand Crus até hoje. Então, a classificação é a época de Napoleão. Pouco depois. Aí, pessoal, não precisa comprar um Grand Cru para beber um grande vinho. Você pode, ele é maravilhoso. Então, vinhos, às vezes, aí de 10, 12, 15, você consegue tomar com muita qualidade. E o porquê o óleo que eu queria colocar para vocês? Em parte, os grandes produtores lá da Borgonha,
trouxeram seus filhos, em parte, para estudar nos Estados Unidos e comprando áreas possíveis de fatura ali e começaram a fazer a mesma produção que eles tinham com a mesma tecnologia, usando as mesmas características da Borgonha ali no Oregon. Então, por que a gente fala assim, vocês estão aqui com uma oportunidade no cardápio de um restaurante que tem um vinho que ele seja um Pinot Noir, não vai comprar o Pinot Noir da Califórnia, porque o verão lá é muito, não aguenta. Todos os vinhos que não são dessas regiões, nem mais ter a dificuldade dessa uva dar bons vinhos. Então, eles usam muita química. A gente tenta usar um vinho com menos química hoje, que é o vinho, que é a característica desses vinhos da Borgonha. E é o que acontece aqui, a paisagem, uma região mais ao norte, né? Bem próxima do Canadá, bem mais cidade dessa região vinícola ali é Portland. Então vocês veem aí essa região misturando essa natureza montanhosa com as cidades, tá? O visual dessa região. E o que a gente tem para falar, se vocês veem essa fotinho do lado, é o vinho Pinot, tem um corpo médio no máximo, então de leve médio, tem também uma alta acidez, que a gente pode chamar muito elegante, vou usar a palavra, é vinho muito elegante, bastante frutado, comparado a frutos vermelhos, cereja, enfim, outras, e ele muito bem, com vários tipos de alimento, e a gente tem assim, uma variedade muito grande. Se vocês olharem aqui do lado dessa classificação da Wine Folly, você vê aqui é mais frutado, menos encorpado, menos tanino e mais acidez. Então ele tem essa elegância diferente aí. E na os tintos, outra coisa interessante, vocês vão ver que ele é clarinho. Então, se vocês verem aqui, eu não sei se vocês vão enxergar no minha taça aqui, é que está com a taça cheia, né? Cachaceiro, né? Pois está muito na taça, um vinho que tem transparência, não é aquela uva tão escura, aquele vinho tão escuro. E uma curiosidade da região, chegou lá em 1965, essa bandeirinha aqui, esse vinho que a gente está tomando aqui é vinícola 33. Vou falar um pouco dessa vinícola em especial. Aqui embaixo está o dono, que é o Bernal. O pai dele trabalhava nas vinícolas da Califórnia, está aqui na outra foto. E ele, no começo, né, você vê muitas histórias dele da vinha da região, né, uma região bem interessante para a viticultura, uma região mais alta, mais fria. Tinha que arar e fazer aguar as plantas com as próprias mãos, porque eles fizeram um investimento do zero. Tá? Então foi um investimento bem. E é um vinho que faz toda vocês. Se tiverem alguma dúvida, mira num Pinot Noir do Oregon. Se estão no supermercado ou no restaurante, pode comprar um Pinot Noir do Oregon, que geralmente vai ser com muito pouca química. Então, eles têm aí alguns nomes importantes no mundo, tanto aqui, especialmente na Borgonha, que são parte da família que estão numa curiosidade só, tá? E vocês veem aí que eles fazem um vinho com muito carinho, muito pouca química. Então, acho que vale a pena. Por isso que eu queria trazer essa dica, ao invés de gastar muito. Hoje mesmo, para vocês terem ideia, curiosamente, eu bati rapidamente, eu achei um vinho do Oregon na internet aqui por R$ 180. Já acha entre 10 e tá? São muito boa, é custo-benefício muito bom. E esse vinho aqui, que seria um vinho mais caro, é mais do que US$ 40. Então é um vinho custo-benefício muito interessante, que é esse aqui, tá? Bem, dado aí a parte mais importante, vou começar a passar para vocês a neuromodulação.
Qualquer coisa, ou internet, alguma coisa, se puderem me avisar, eu volto. E vamos lá. O bastante complexo por causa da dor pélvica. O Mil falou bem aí no começo que há uma dificuldade muito grande, dependendo do caso aí. A dor pélvica hoje está virando uma atração. O médico de dor hoje, ele tem que saber dor pélvica e tá bem, porque há uma procura muito grande no histórico pela dor pélvica. E ela é muito a complexidade, nós vamos falar rapidamente dela. Eu sou consultor de algumas companhias que têm aí a neuromodulação, mas o que eu quero falar é o local que a gente tem de mais aqui na literatura sobre a dor. Então, nós vamos tentar passar para vocês um conceito rápido, uma breve revisão da anatomia, da neuroanatomia, que é muito complexa, eu vou passar bem certa rapidez, e daí empreender mais tema. Quanto à história, a história sobre a neuromodulação é muito curiosa. Desde aí 200, sim, né, o grego Galeno já colocava o útero a cabo. Alô, alô, tudo bem, pessoal? Tá bom? Caiu para todos, foi isso? Ou Caiu só para para todos, mim? é. Não, Sim, caiu para todos. Ah, legal. A sua internet está entendi. oscilando, ela caiu. A minha caiu, tá oscilando a minha Não, internet a aqui, é sua isso? caiu. Nossa, eu não caí, não. Nem Eu tô eu. aqui. Você não caiu. Não machucou a testa, nada. Tá bom, tá. Tô inteira. Obrigado. Bem. Ô, Carlos, como está, amigo? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bueno, buenas Olá, noches para Carlos. ustedes. ¿Cómo están? Prazer em ouvi-lo, amigo. Un abrazo fuerte, ya por aquí estamos. Un poquito de problemas con la conexión, pero ya todo resuelto al parecer. Sim, muitas graças. Graças, Carlos. Vocês viram essa parte, né, pessoal? Aqui, dessa parte da história. O início, sim. É o seguinte, para voltar aqui. Na época do Galeno, pessoal, uma curiosidade, era proibido de secar cadáveres pelos imperadores. Ele nasceu na Turquia, ele passou um em Roma. Então, ele fez os estudos anatômicos, então, uma curiosidade, que aqui você uma pintura com ele fazendo dissecação em macaco. Tanto que ele fez erros anatômicos que ele colocava a comparação com animais no homem. Então, tinha esses erros anatômicos. E Charcot, como eu estava falando, um neurologista conhecido, né, aqui tratado por André Brulé, que ele retratava como uma causa de histeria. E essa paciente era uma paciente que ela tinha surcóticos, provavelmente, mas associados, inclusive, à epilepsia técnica de radiologia, e ela teve parte das mãos amputadas por causa da radiação naquela época.
E ele estava mostrando que ele faz massagem no útero para aliviar ou diminuir a crise histérica do paciente, né? E a idade, assim, relacionando não mais o útero, né, mas outros problemas, igualdade, aí a associações emocionais, mas a histeria foi removida como parte, como doença, como denominação de uma doença aí, distúrbio emocional, em 1994, extremamente recente. E o nome histeria, né, tem muito a ver com curiosidade. Imagina, a dor pélvica envolve emocional, socioeconômico, frequente em mulheres, 40% mais frequente, mas nós temos homens e mulheres. E você tem aí, muitas vezes, um diagnóstico atrasado, você às vezes, que é muito passou o momento do diagnóstico, você já não tem mais ele presente. E isso leva a um má tratamento, a uma má gestão do que o sofrimento emocional vai quadro. Então, normalmente, nós temos que diferenciar isso da síndrome de dor pélvica, porque a síndrome envolve muita coisa a mais que é elo. Então, de repente, começa a entrar quadros de sarcopenia, desânimo, e vai envolvendo outras coisas aí, tal. Não são apenas a dor pélvica. Nós chamamos de dor pélvica crônica aquela acima de 6 meses, não maligna, e que fica muito mais restrito à pelve. Vamos chamar de pélvico aqui, tanto o umbilical ali, como a cavidade pélvica e a dor até o períneo. Então, pélvico. Normalmente, o paciente é um paciente de acima de 18 anos e abaixo de 65. Tem muitas histórias de injúria em procedimentos cirúrgicos, pós-procedimento cirúrgico. A dor, ela tem componente visceral, ou seja, nociceptivo, inflamatório, neuropático, e você vê também uma desautonomia, às vezes, associada a essas crises do paciente. Então, é essa complexidade que nós estávamos falando. Baseado nisso, as causas, os fatores geradores da dor pélvica são todos alterações de circulação em loco, processo de mantenedor da dor, sensibilização do sistema nervoso central, periférico e autonômico, hipotonias musculares, traumas naturais. Por isso que a dor pélvica, ela precisa disso aqui, ó, com certeza, que é tratamento multidisciplinar e multimodal. Senão a gente não consegue tratamento. Como que eu trato a dor pélvica? Uma curiosidade para vocês saberem aqui. Nós temos que manter a causa, quando identificada, sempre tratada. É um assunto que eu não vou falar, porque as causas são diversas. Por exemplo, infecções de repetição, endometriose, vai, né? Radioterapia, e aí são vários outros casos que a gente tem. Por exemplo, trabalho de parto, enfim, as causas são e a gente tem que estar tratando ela quando presente. E daí eu investigo tudo as vias da dor na região pélvica. Já vou mostrar um quadrinho de resumo para vocês entenderem. E daí eu não eu mostro isso aqui nessa ordem, eu começo a atacar as vias da dor. Então eu tenho que fazer dessa maneira, tá? Então, por exemplo, eu já falei que eu tenho que manter o paciente em tratamento, né, da doença de base, se ela estiver presente, já está lá, item 0. Agora, o item 1 é retirar estímulos. Por exemplo, vou dar um exemplo. Uma esposa de um colega, o oncologista, jovem, atleta profissional, que tinha uma pontada anatomicamente na bexiga, foi na região uretral. Olha que loucura. O uretral é a inervação, especialmente hipogástrica. Mas o que acontece? Ela tinha uma fissura no ânulo fibroso aqui. L5 era uma vértebra, é um VT, na verdade, L5 VT.
E tinha também uma sacroileite. Tiro todos os estímulos dolorosos que podem haver nessa região pélvica. Não, eu tento tratar. Então, eu tento tratar essa fissura discal, tento tratar a sacroileite, porque ele não é a causa, mas ele é um gatilho. Então, a gente pensa que pode ter envolvido enquanto a gente faz toda a investigação de imagem e tudo mais, para depois a gente iniciar as da dor. Então, quando eu for atacar as vias da dor, aí eu tenho esses outros caminhos todos que eu já fiz lá. É algum tratamento percutâneo discal na cura, aquela sacroiliite que são mantenedores ou estimuladores, tá? Logicamente, paralelo, medicação, tá? E tratamentos conservadores, acupuntura também, parte psiquiátrica, né? Com tratamento e acompanhamento. Depois, que é o assunto da nossa aula aqui, é as intervenções. Pode ser desde pequenos bloqueios, toxina botulínica, frequência pulsado ablativa, depende. Pode ser CRIO, você entende a radiofrequência pulsada, pode pensar como CRIO. E modulação, meu arsenal. Como que eu vou escolher a neuromodulação? Até posso, ao final, colocar isso para vocês também, as indicações, tá? Que eu acho que é uma coisa importante colocar. Isso é uma sequência que a gente vai ter com o paciente até chegar na neuroestimulação. Eu normalmente resumo uma coisa mais rápida. Curto prazo, a dor, menos que 2, 3 anos, eu considero um prazo, lógico que é médio, mas já entenderia que eu ainda posso tentar outras intervenções em neuroestimulação. E também relacionado à intensidade, à durabilidade e quantas crises a pessoa tem. Uma coisa tão eu vou pensando mais numa neuromodulação. E nas dores também eu vou pensando mais em neuromodulação. Isso há mais de 2 anos, mais de 3 anos. Os desafios da neuromodulação normalmente ela é oferecida tardiamente, e isso é um problema. A sensibilização do sistema nervoso central é importante. E você tem toda uma alteração na fisiologia e fisiopatologia da dor que vão levando esses casos a ficarem mais difíceis de ser tratados. E é isso que está relacionado hoje na literatura e com esse, na verdade, naquele paciente nada dá certo, né? Então, o neuroestimulador já é um momento. A gente também tem que ter esse filho. Se é um paciente com crises mais intensas, mais antes, eu talvez vou direto para o neuroestimulador. E se é um paciente com não tão frequente, mas está pensando nele. Então, são coisas que eu tenho isso na minha cabeça. Esse paciente chega a mim na primeira vez. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo bem? Faz um positivo, Cissa. Cissa, obrigado. Então, olha a inervação, essa região que eu falei para vocês, ó, infraumbilical, parede, como víscera pélvica, como também a cadeia autonômica toda, tá? A partir de L1 para baixo, e ali o gânglio ímpar, e também todos os nervos pélvicos que você tem, desde parede como suprainguinais, né, do ligamento, supraligamento linguinal, ali que você tem o inguinal, hipogástrio, gênio femoral, e todos os outros que você tem também na região do peito. Esse gráfico aqui, ó, é de 2018, é muito importante porque ele resume pelos metâmeros, tanto no OR, para vocês terem aí mais superficial, mas mesmo tendo essa correlação de irradiação ou da dor localizada, eu lembro a todos também, especialmente do hipogástrico superior, no nível de L5, S1, o hipogástrico inferior, que é no nível de S2, e todos os, além também do gânglio ímpar. Então, isso daqui é muito importante, a gente faz conexão, são conexões amplas, importantes,
que vão determinar muitas do que a gente vai fazer dentro da neuroestimulação. Inclusive envolver muitos pacientes de dor pélvica, a gente joga aí junto o paciente, além da dor, coisas aí importantes, que são também os coxígeos. Então, você vê, nesse outro gráfico, nós tanto a região de referência de parede, relação com nervos principais de cada área, e a gente tem aqui a região principal de formação radicular de cada mente. Vale a pena, quando vai fazer neuroestimulação, ter isso aqui, para a gente levar o tratamento com mais exatidão. Depois eu vou falar um caso interessante que eu tive também para vocês, atômicas, porque existe, óbvio, uma diferença pela individualidade de cada um atômica individual, que eu vou colocar um exemplo disso mais adiante. Então, e a ser mais direto, eu vou colocar algumas possibilidades. Então, por exemplo, a estimulação. O que nós vamos considerar periférica? Vamos supor que é uma estimulação do nervo pudendo. Tá? Uma pudendalgia que é intratável até agora, que você fez crio, já fez pensar, várias hidrodissecções e nada resolve. Aí é uma classificação como estimulação periférica, tá? Onde você fala, então, envolvendo essa parte de você tem muita inervação interessante aí, que envolve a dor, o glúteo profundo, é um tema de uma aula importante aí, que a gente está aqui no Painwine no futuro, vale a pena investir nessa aula aí. E aí nós temos entre os nervos, o campo, porque tem são muito importante com a parte ginecológica. Ele tem 3 pontos importantes do entrépnia, né? Logo, entre os ligamentos isquio sacral e isquio tuberoso, e também você tem ao lado da protuberância, né? Entre abaixo do gemelar superior e também dentro do canal de Alcock. Então, dependendo do ponto, muitas vezes indo de ser como você conseguir, você vai no proximal possível para fazer a neuroestimulação. Normalmente ele tem 3 ramos, o superior, o médio e o inferior, e dependendo da dor do paciente, você pode pensar nessa unilateral. Normalmente a pudendalgia tem um predominante, tá? Alguns casos não, por exemplo, por aposta a maioria das vezes são pacientes com uma predominância. E implantes não como também implantes de Vogon, aqui é do capítulo do livro lá do Sudir, ele relatou alguns pacientes foram feitos por um implante durante uma laparoscopia, né? Uma laparoscopia ginecológica e né? Um outro tipo de neuroestimulação é a estimulação de nervo sacral. O nervo sacral, vamos colocar de novo qual a diferença que eu vou colocar nessa terminologia específico para a raiz sacral S2 e S3, envolvendo a encontro para dor. Tá? Nós temos um eletrodo específico no Brasil produzido para isso, mas nós temos usado os específicos, mas com programação. Muito importante todo mundo entender que a neuroestimulação, ela seja a especial quando envolve raiz, ela tem uma correlação muito grande com a parte autonômica. Há uma proximidade grande mais à frente da cadeia simpática com as racialmente sacrais. Então há uma autonômica muito grande, mesmo nervos plânticos, perdão, do um vários colegas praticam isso especialmente para tratamento de incontinência. Normalmente se faz unilateral,
e você tem aí uma redução em curva, há uma efetividade aí perto de 50%, mas também você tem uma eficiência interessante na incontinência. Eu e o Mil tivemos aí recente, depois o Mil pode até falar um pouco do pós dessa paciente para a gente, eu já vou citar ela, mas 10 pacientes, 27 pacientes com follow-up até de 60, mostrando redução importante de função urinária. Aqui também um trabalho da cor, mas mostrando aqui uma outra, que é a estimulação pela passagem do iodo no canal, no hiato, do canal sacral. O que que nós temos aqui? Funções, normalmente, né, que são as melhores para esse tipo de neuroestimulação, e você vai fazer a estimulação desse canal, você vai ter uma maneira indireta, não é direta sobre a caldequina, na final dela, né, através aí do sal, normalmente, você faz uma estimulação dessas raízes sacrais, fazendo esse acesso de caudal para cá. Então, o acesso aqui, ó, é um paciente que eu tinha e que ele foi explantado. Uma desse tipo de pulmão. Foi uma excelente efetividade para a dor pélvica, especialmente pélvica, mais pélvica envolvendo peri. Porém, por ser uma região de higiene, cada paciente, de muita infecção e muitos explantes. E se for um passado, ele forma muito. Então, a gente tem aí tensão desse eletrodo. Tá? É o que normalmente a gente vê. Caiu de novo, pessoal? Caiu, né? Não? Vou voltar aqui que eu não sei onde eu estou. Aqui. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Vocês estão vendo a minha tela de. Deixa eu habilitar aqui. Deixa eu ver. Vocês estão vendo? Alguém consegue? Deixa eu ver se eu consigo. Eu estou vendo o slide 3, estimulação sacral, passagem caudal. Isso, me passou, tá andando o slide, ó. Não, tá, Tá agora andando, mudou, Andrezão? agora mudou. Guardo et al. 2001. Mudou. Perfeito. Então, ainda com a passagem caudal, é o mesmo problema que a gente viu no cultura. Muitos pacientes explantados, uma média aí de quase 30% de explante da literatura mundial, por causa dessa área de mais suscetível à infecção. Então, vocês implantam essa casuística maior, com apenas 44 conseguiram concluir o estudo e, ao final, foram resultados. E a causa do explante normalmente é a infecção. Da mesma maneira, aqui outro relato também, 2 octapassados em 9 pacientes. Se vocês veem aqui, ó, o resultado de alívio da dor, ele é muito mais um IAS, um VAS de 8, passa para níveis de 7, 3, enfim, vai baixando gradativamente conforme vai passando os meses. Imediatamente nos primeiros meses, sempre perto de 3, né, a importância disso. Porém, vocês veem aqui, ó, um caso de explante pós-infecção, uma migração, o outro de infecção, o outro de infecção, e em casos, 3 foram. Existe esse problema muito sério de implante. Uma coletânea de casuísticas também mostrando a mesma incorrência de infecção em grande 50%. Apesar de mostrar bons resultados, especialmente no início e nos follow-ups mais longos, é um resultado de 50% de alívio da dor,
porém, a análise igual, aqui, ó, de 2.075 pacientes, os 2.175 artigos ficaram, na verdade, com 230 pacientes, ainda tiraram aqui, foram feitos essa análise, encontrando exatamente que há alívio da dor por frequente do SPUT. Uma outra neuroestimulação é a estimulação da cauda-equina por via retrógrada. É uma estimulação que requer uma certa... já tenha passado alguns casos com acesso normal, parece fazer uma punção peridural para caudal não é fácil assim, ainda mais passar o catéter na parte sensitiva, parte posterior, como você tem toda essa dificuldade, e você é uma paciente da Karen, né, Karen? Depois você até pode falar. E essa passagem genial dos eletrodos aqui. Foi uma punção que exige um pouco de cuidado, habilidade, o posicionamento requer bastante cuidado para você não fazer uma perfuração aí, que é muito do saco dural, fazer uma punção dura. E eu finalizo, não tem mais técnicas aqui, mas preciso falar um pouquinho por que o cone. Vamos entender, ó. As raízes sacrais, se vocês acompanhar a equina, olha que interessante isso. Todas as raízes vão fazer entrada na medula espinhal, são as raízes mais baixas no corpo, né? Só perde para as coxias e cone medular. Então, se você colocar algo inteiro, seria o final da medula, você está estimulando raízes sacrais. Igualmente, o que foi mostrado aqui com a técnica de passagem pelo canal sacral, igualação retrógrada, a opção de ser implantado diretamente no cone medular. É fácil a técnica, você faz uma punção lombar, qualquer nível aí, pelo menos uns 2 ou 3 abaixo do seu alvo, e você progride o catéter na região posterior ali. Qual é o grande problema aqui? Lógico, né? Nós estamos falando de dor pélvica. Olha as dificuldades. Vejam o seguinte descrever. O cone, esse é um corte histológico do cone. Você tem uma grande tração ali das fibras sacrais, que são faixas com maior largueza, ou seja, você tem uma estimulação mais funcional dessa região, isso anatomicamente falando. Porém, quando eu vou colocar na prática, o que acontece? Há uma grande quantidade de líquor e em volta do cone. Ele é muito estreito. Se você pegar a região mais alta da medula, você toma um volume de água, de líquido, né, que licore do cone medular, e você tem extrema dificuldade de estimular, por quê? Depende da posição do paciente, se ele está sentado, está deitado, dependendo do momento do paciente, o estímulo às vezes passa adequadamente, às vezes não passa adequadamente. Então, era ali importante. Dentro dessa visão, né, que nós temos aqui anatômica, vários autores do estímulo usando 3 colunas de eletrodo. Todo mundo aí, nas aulas aí de neuro, sempre fala que eu sou um defensor da técnica por função mais do que placa, né? O eletrodo mais tubulação do que em placa cirúrgico. Porém, nesse caso do cone, todos os trabalhos mais antigos e mais recentes mostram mais eficácia quando você tem 3 fileiras, por dificuldade da barreira licórica, e aí a gente consegue ter um estímulo mais efetivo com essas 3 colunas, mostrando exatamente isso. E também aí tem encontrado, os autores fazem um grupo de
eu acho que implante o indicador seja unilateral, papo que não existe isso aí, não existe conversa, tá? Neuroestimulação, no mínimo, tem que ter 2 eletrodos medular, com grupos com 2 fileiras, 2 eletrodos e 3. E sempre a resposta é melhor com 3 eletrodos. Então, aqui é um trabalho de 2,15, mas sempre a gente vê essa dor é muito maior e muito mais efetiva, tanto fazendo o trial quanto fazendo o implante definitivo. E uma outra aqui, que eu vou colocar aqui para todos, que é. Então, por exemplo, ó, esse é uma estimulação no pudendo. Então, a efetividade veio dessa estimulação com 4 eletrodos e ele colocou no caudal, no canal sacral, como também por via caudal, quanto também sobre o pudendo, que tinha estimulação no cone. E ao invés de ele colocar uma placa com 3, ele colocou uma placa com eletrodos mais largos, que também já não mostra a idade, mas no forame também, um estímulo foraminal, ou seja, de raiz. Outro colega aqui mostrando cone medular, juntamente com punção retrógrada sobre a cauda. Tá? Então, a gente tem todas essas variantes de fazer de estímulo e de neuroação, fazendo, na verdade, combinação das técnicas que eu já havia citado até agora. Há vários são. Esse aqui é um do Capural, onde ele mostra aí 6 pacientes, e um deles ele fez estímulos tanto medulares quanto radiculares, né? Ou mesmo para dores abdominal, pela estimulação. Técnicas combinadas. Trabalho de 2006, mas nós não temos um consenso disso. Isso aqui é uma coisa importante a ser falada. Tá? Não temos um consenso disso. E depois eu queria que ele contasse um pouquinho na hora. O caso é uma paciente, eu vou resumir, pessoal. Paciente do mil, vocês precisam falar muita coisa, mas olha bem, coitado da paciente. 40 anos, várias histórias de internação, problema renal grave, nasceu com 3 rins aí, em 22 cirurgias nos rins, com nefrectomia ali de um dos rins, e ela teve uma vésico vaginal, onde ela usa cateterização diariamente, 5 vezes ao dia, e ela, por causa das outras, aí, que eu já vou falar uma outra bem importante, ela é colonizada com KPC. Assim, esse é um implante que nós fizemos na paciente, é uma técnica combinada, para ter alta, ela ficou 5 semanas em hospitalização fazendo ortoterapia pela infecto, depois do implante. Hoje, com a nossa, são 30 dor pélvica crônica também, mas associado a isso, vocês veem que tem um eletrodo torácico, por quê? Né? No medular, porque ela fez uma cirurgia de coluna aí que não evoluiu bem, teve complicação, infecção, e ela hoje tem uma síndrome da caldequina, pé caído, esse eletrodo está lá para essa região lombar. Então, nós temos o que nós temos para dor e pela incontinência, que nós queremos saber depois do se o paciente melhorou na incontinência, um eletrodo no S2, na raiz do S2. E para a dor e o problema da paciente, a dor lombar, né, com radiculopatia, nós temos esse eletrodo medular que nós implantamos percutaneamente e um eletrodo tubular normal. Quem queria colocar as ondas, eu acho que cai bem para qualquer patologia, não somente para a dor pélvica,
A gente tem o recurso de poder estimular o paciente com as novas ondas. Tem pacientes que se dá melhor com ondas diferentes, ondas anestésicas. Aqui, por exemplo, mostrando aqui no Pain Practice de 2021 para a dor pélvica e os eletrodos 8 até a região para o cone, que seria 12, e bastante interessante, com follow-up de 12 meses. E você vê uma redução muito importante da dor de 8,1 para 2,3, também associado em tabelas de qualidade de vida que eu não mostrei aqui. Mas é um interessante, então é um tipo de onda aparestésica. A gente pode sempre levar em conta aí para tratar com as ondas não parestésicas. Isso parece ser bastante efetivo na estimulação, porque essas novas ondas, elas têm uma melhor estimulação da parte glial da medula espinhal. Então, além de só pensar isso do paciente, o local onde a entra na medula, células da glia, com o tempo, eles participam muito da dor do paciente, de substâncias irritativas neurais locais. E vou fazendo a estimulação que ativa as células da glia, mesmo ações tônicas já tem estimulação de glia, né? Mas as novas ondas a gente tem mais. Outra coisa muito interessante das ondas aparências, a gente não sente o formigamento, é uma melhora mais global da dor, porque a gente só tem ação parestésica, melhora o formigamento, então, lateral da região, né? Apesar do eletrodo celular, o estímulo ele é aferido na região cortical e o paciente tem uma melhora da dor, porque você tem várias teorias, mas entre elas você tem uma melhoria da parte histoquímica local e corticalmente. Já as novas ondas, você tem estímulos mais centrais, como, por exemplo, o tálamo ou a região límbica em geral, né, a amígdala, e você tem, então, a diminuição do sofrimento da dor do paciente e reforça a via descendente dele com mais potência. Então, a gente tem visto isso nessas novas ondas. Os operadores têm um tipo de onda mais que é aparestésico, um tipo de onda tônico. Então, isso normalmente, hoje, já é você que vai escolher a modalidade. Aqui, Burst, que é da Abbott, vocês veem aqui, esse é um diapositivo aqui do Cohen, que ele apresentou no IP, né, no Congresso do Instituto Mundial de Dor na Irlanda, e vocês veem que quando o paciente no módulo tônico, você não vê a área central de leitura de função no cerebral. Porém, quando liga o burst, ativa começa aqui toda a hipocampo, uma estimulação central muito importante. Isso daí faz toda a diferença. A gente percebe o paciente com essas novas ondas ficando mais animado, querendo voltar a estudar. Então, isso tem dado a gente aí bastante estímulo, uma melhora global. Não é só dor localizada, mas a melhora como um todo. E para finalizar aqui, eu vou falar do DRG. O que é isso? É implantar o eletrodo sobre o gânglio da raiz dorsal. Então, hoje ainda nós só temos no mundo esse eletrodo específico, não específico. Vou colocar uma ação interessante, de uma ação que ele tem aí, que a gente pode chamar de cross, né? E também a estreita relação com a cadeia simpática que ele tem. Observam aqui na proximidade anatômica entre o gânglio da raiz dorsal com a simpática, ou diretamente ou através dos interneurônios, que nós vamos falar deles rapidamente. Aqui embaixo estão vendo comunicantes branco e cinza, e presentes nessa ligação entre o DRG e o gânglio simpático. Um resumo do mecanismo de ação: quando você faz um estímulo inibitório local,
você realmente filtra bastante a excitação, transmissão aferente da dor. Então, você tem um bloqueio físico, Cal. Isso é uma coisa mais fácil da gente entender. E mecanismos todos envolvem entender um pouco essa fisiologia dessas células, que são o corpo do neurônio celular aqui da via aferente, tem uma correlação com células da glia local, então, a estimulação para todos aqui, a glia sendo estimulada na medula, as glias também, as células da glia também, e ainda é uma função simpática muito dominante do gás dorsal, inibindo também a atividade simpática. Veja que muitos pacientes, aqui trabalhos interessantes, mostrando, apesar de implantes unilaterais, pacientes aí com pressão arterial elevada antes do implante, muito alguns inclusive deixando de fazer o uso da medicação antihipertensiva. Outro trabalho aqui mostrando a mesma coisa de 2020, o Chapman mostrando aqui o implante sacral e havendo aí controles além de melhorar a circulação vascular periférica, o medular faz bem. Então já é com o eletrodo medular, tem uma ação inibitória muito importante em todo mundo, talvez uma das principais indicações da neuroestimulação que aí envolveria o quê? As síndromes periféricas vasculares, precordialgia, grandes indicações, e aqui nós estamos vendo o mesmo acontecer em nervos em raízes mais baixas, que poderiam envolver aí, inclusive, a dor pélvica visceral. E também melhorando a circulação. Melhorando a circulação, não só periférica, mas em loco de víscera, é um outro mecanismo de ação que a vasodilatação das vísceras diminui a dor do paciente. Então, são ações interessantes nessa inibição, sim. Uma outra colocação curiosa, se vocês verem aqui, ó, o líquor barreira para a inovação medular e o líquor presente em baixíssima quantidade. Então, nós temos aqui uma estimulação ativa, tanto que os ajustes são de 1000 vezes menos potentes o estímulo do DRG do que uma estimulação medular. Então, é muito, muito grande a diferença por causa exatamente dessa efetividade direta sobre a inervação, a salvo nossa, que são as gânglias, o corpo celular da via, também as células da glia local. E vem implantar. E isso volta naquela parte importante no começo. Então, um paciente de dor pélvica, você pode pensar, é uma dor que envolve o infraumbilical, ou, por exemplo, região inguinal. Se região inguinal, nós temos aqui muito L1 ali, essa região inguinal. E às vezes com irradiação até mesmo para a região da coxa, tá? Então, uma região interessante para estimular seria a raiz de L. E se é associado a uma dor pélvica, a dor pélvica ou de parede, perdão, eu posso pensar em que seria dentro. Então, você eletrodos mais altos, dois eletrodos aqui, no caso, uma dor bilateral, e dois eletrodos mais baixos. Porém, isso eu vou variar, entender, buscar a pensar onde eu vou implantar. Porque, por exemplo, se o paciente não tem implantar em nenhuma raiz sacral, já num paciente que também não tem nem dor de parede, ou nem tem dor pélvica, a classe é só perineal, é só concentrar no sacral. Então, eu posso pensar nisso. Isso é uma coisa. Então, normalmente, a parede pélvica, né, infraumbilical, normalmente são inervadas pelo ilinguinal e lipogástrico, sendo que o femoral ele vai até pelo cordão espermático, região mais interna da genitália, seja o testículo ou seja lá a parte, inclusive, de glândula
glândulas sudoríparas, tudo da região. Então, você tem essa inervação envolvendo essa região também, tanto nas raízes, os nervos, especialmente do que a gente falou dele, onde você tem uma correlação muito grande com a cadeia simpática, que aí nós já colocamos, fica clássico. Nós temos que pensar no hipogator. Se é uma lateral, pensar mais no hipogástrico inferior. E, inclusive, aí, casos mais raros, até podemos pensar também ir com de anos, especialmente a ação, pensando em gânglio ímpar, e colocaria em raízes mais baixas ainda, tá? Como, por exemplo, esse 4. Aqui, vou colocar sobre os interneurônios, que são os ramos comunicantes. Isso é muito importante, vocês vão entender. Em todos nós temos os ramos comunicantes cinzas, que são laterais motores. Eles envolvem parte também vascular de relaxamento ou também a constrição e fazer constrição, mas também de glândulas e secreções também, e funcionalmente nessa parte motora. Esse nervo, ele é um interneurônio entre o gânglio da raiz ciente e a cadeia simpática. Já o ramo branco, ele só está presente de T1 a L2, e muitos autores colocam, tá? A maioria dos autores mais recentes coloca até L1. Então, ele faz o que ele é o quê? Um gânglio intermediário, também intermediário, entre o gânglio da raiz e a cadeia simpática, porém ele é pré-ganglionar e ele é sensitivo. Então, nós temos que entender que, apesar de toda a dor visceral do paciente, olha a importância disso, eu vou mostrar aqui, ó. Primeiro, os ramos comunicantes brancos estão lá em L1 ou L2. Então, toda a dor visceral vai adentrar na medula espinhal, na verdade, do paciente, dependendo do nível que ela está acontecendo, inervada pelo hipogástrico superior ou inferior, vai entrar na medula espinhal através especialmente de L1. Então, esse ponto é muito importante com uma estimulação pélvica, porque se eu fazer um bloqueio aqui, você tem uma ação muito interessante analgésica. É um princípio anatômico usado por vários autores aí para descrever aí o bloqueio de L1 ou de L2 para alívio de dores discogênicas lombares, que tem a mesma inervação aí simpática, que também só vai adentrar ali. E isso é muito importante, inclusive na hora de fazer o shunt, que eu vou mostrar para vocês, pela estimulação, chamamos de cross. Eu vou mostrar na sequência. Mais aqui, assim, olha, por isso que vai muito bem numa dor pélvica que tem misto abdominal ou pélvica mesmo com períneo, nós temos sempre uma neuroestimulação alta em L1 e baixa numa das raízes sacrais, como S2 ou S3. Então, isso cai muito bem. E também, lembrou que vai ocorrer para a transmissão da dor cadeia e a entrada na raiz em L1 através do ramos comunicantes brancos, que são sensitivos, enquanto que tem as dores localizadas somáticas, que daí é um trajeto de pudendo, é um trajeto genitotemoral, o hipogástrico, nós vamos pensar. Então, eu posso fazer um eletrodo em L1, como eu posso fazer em L2, como eu posso em LT2, posso fazer esse 2, como posso fazer esse 3, clássico ou cavidade associada, sim, mas a gente fazer a monitorização intraoperatória, porque hoje nós temos aqui, durante essa monitorização, maior acidez, exatamente por causa das variações anatômicas individuais. Cada paciente tem uma, eu vou colocar um caso bem interessante mais à frente aqui. Então, nós já sabemos que o paciente que tem a dor mista pélvica com períneo, trabalhar de T12, L1, L2 e sacrais. Né? É isso daí.
Ah, mas então como que eu vou saber? E se eu errar, e se eu colocar no L, não tem a estimulação fisiológica inspiratória, eu coloquei só no L1 e existe o tal do crosstalk, que é o quê? Em um gânglio, numa raiz, por exemplo, aqui o L1, ela vai passar pelos dois neurônios, especialmente, que são os neurônios intermediantes, pelo cinza, pra, com o DRG de cima e o DRG de baixo, estimulação de um nível atingindo o nível adjacente. Então, nós temos atividade se nós colocarmos num implante num nível adjacente, que não é o exato para aquele paciente, mas temos uma grande efetividade. E é isso que nós chamamos de crosstalk, a estimulação de um nível, mas passou, né, que seriam um comunicante cinza e branco, primeiro pelo branco e voltando pelo cinza, e ele chegando no nível adjacente de cima e no nível adjacente de baixo. Então, o estímulo vem pelo ramo branco e depois ele entra de volta para o gânglio adjacente pelo ramo cinza. E sentido, e a gente vê muito isso na prática do dia a dia. Tá? É muito isso na prática do dia a dia, quando nós temos essa efetividade. Mistas que tem componente visceral, somática, especialmente parte visceral. Então, quando é um indicador de bom sucesso, aquele que faz uma cirurgia, ou pós um tratamento, a dor mais de um lado, envolvendo a região de períneo também, ânus e vulva, ou vagina, boa resposta aos bloqueios do pudendo, porém, todas as outras técnicas que você fez não conseguiu nada, e o difícil de tratar nesse caso são aqueles que a dor começou espontaneamente, bilateral, em todos os lugares, achou que nada funcionou. Então, são passos, né? Vários autores têm feito esse tipo de resultado muito promissor, que de tipo de ação, programando um eletrodo calado, parece que funciona melhor do que dois eletrodos sequenciais, estímulos aí em S1, S2 ou S3, né? Aqui um case de 34 pacientes com esse tipo de dor, né, em pélvica, um sucesso bastante interessante, um follow-up de até 3 anos, então muito bom follow-up desses pacientes. E aqui uns pacientes nossos aqui, esse aqui é com uma dor mais à direita, ela envolvia tanto a autonomia do membro como uma dor pélvica envolvendo também vagina. Então, já ela com neuroestimulador há 5 anos, depois que nós trocamos pelo DRG, a efetividade foi muito grande e, nesse caso, a paciente mantém o eletrodo medular. Tá? Então, é uma técnica até mais para combinada, mas ela tem o simulador medular muito raramente ligado. Esse outro caso aqui é um caso também que foi terrível, o Milder pode falar, senti uma grana instável, nós fizemos de tudo que vocês imaginarem para tentar tratar, após um peroni, paciente gravíssimo, e também a única até que controlou, então ela não tinha nada abdominal, somente períneo, uma dor periana pura. Então instalamos aqui em S3, tá? Então é isso aí que a gente concentra no ponto dor. Essa outra, infelizmente, que eu consegui estar muito ruim, mas uma jovem, e que olha que interessante, o convênio, foram autorizados 3 eletrodos para ela. O convênio só tinha autorizado um eletrodo, um só, para o trial. E eu fiz o trial, e o trial, para mim, onde era a dor dela? Preciso descrever para vocês. Trajeto do gene escarrado e cuspido, então, inguinal, indo muito mais diretamente até o grande lábio, especialmente do lado esquerdo, que era pior. Bem, eu pus o único teste dela em T12, seria aqui embaixo, ó.
Foi graças a Deus que eu fiz o teste, porque ela não foi todo pro cutâneo lateral de T12, cutâneo lateral da coxa, que não tinha nada. Então, na hora eu dei esse eletrodo, e aí eu briguei com o convênio, que nós conseguimos a monitorização intraoperaciológica, e só a chamador dela do gene T10 e T11, que é onde ficou implantado. Do outro lado, que era uma dor menor, nós só deixamos em T10. E não está aqui sendo visível antes do implante de terceiro eletrodo do outro lado. Esse outro radioterapia, 66 anos, dor mais importante do lado direito, mas ela envolvia tanto uma queimação na canela e nos pés da paciente. E quando envolvia pé, eu escolhi o PS mais L5 ou até S1, canela é o L4. Então eu consegui, pelo crosstalk, chegar até a estimulação do pé, tendo essa variação aqui. Para a região perineal, eu deixei também no S2 de um lado e o S1 aqui do outro lado, que foi essa região. Tá? Bem, para colocar aqui, então, os fatores de indicação, né? Quando o paciente tem alterações emocionais, nós temos complicações, por exemplo, insuficiência renal, espineias, tem baixa expectativa. Normalmente nós temos mais abuso de drogas, então todo paciente adicto tem baixo resultado normal. Prognóstico positivo. O paciente que quando tem um diagnóstico positivo, quando eu tenho e faz o tratamento, dá o entendimento da dor, e quando a dor é muito clássica de característica neurogênica, a neurogênica pode autonômica visceral, não somente neurogênica, mas pode ser visceral. Então, aquelas viscerais, tipo pontado ou cólica, também tem uma estimulação, tem um conceito hoje que é uma perspectiva positiva para tudo isso que nós citamos aqui, né? Entender o tratamento doloroso aí desse paciente e que essa crônica é difícil o tratamento mesmo, né? A inervação é muito extensa, muito complexa, e nós temos que pensar no que for fazer para aquele paciente para termos proximidade do sucesso, tá? Implantes, ter a monitorização intraoperatória, acho que vale muito a pena. Ter sempre os dispositivos com novas formas, os tipos medulares, acho que vale a pena. E a estimulação que você pode fazer várias combinações aí e chegar um pouco mais perto da dor do paciente. Para terminar, eu convido a todos aqui para o Sobranide, que vai ser, já falei, 6 a 28. O Brasil vale muito a pena participar. Eu coloco para vocês, mas nós estamos aqui com as inscrições do nosso fellow de dor. Ele é um fellow que já tem aí, indo aí para 12 anos. Nós temos a residência oficial pela B e todas as especialidades, né, de dor, neuro, ortopedia e etc., podem participar e aí fica à disposição também qualquer dia entrar em contato conosco aqui, que a gente tem o prazer em falar disso para vocês, que é um trabalho muito bonito também. Obrigado, fico ao grupo para perguntas. Deixa eu achar o... Fala, Andrezão. Você gosta da modulação, amigo? Não, todos que eu faço eu não queria fazer.
Verdade. Eu faço bastante, mas é contra a minha vontade. Só pepino, né, Zé? É o, Só pepino, né? sim, sim. Em especial para dor pélvica, né? E a grande questão da dor pélvica é o diagnóstico, né? Muito difícil. É uma das dores que nós temos mais dificuldade em separar a dor neuropática da somática, né? Da nociceptiva. E quando você bem falou ali dos fatores de bom e de mau prognóstico, quando você fala daquela questão de bilateralidade como fator de mau prognóstico, é justamente porque ali provavelmente engloba aquelas dores musculares de assoalho pélvico que não vão responder, né, à estimulação medular, né? Gostei muito da parte da questão do sistema nervoso autônomo, né? A gente precisa lembrar que a gente não tem sistema nervoso autônomo sensitivo, né? O sistema nervoso autônomo é uma subdivisão do sistema nervoso motor, periférico motor. E toda aquela aferência dos ramos comunicantes brancos, eles são somáticos, na verdade. Sim, É bem importante isso. boa. E o diagnóstico é tão difícil, que quando a gente fala de dor pélvica, dor perineal, começa a se falar, então, da abordagem lombar e sacral, né? Lombar e sacral porque não tem fonte definida, né? Você pega lombar para pegar o gênito femoral e sacral para pegar o pudendo. Fundamentalmente é isso. Se você tivesse um diagnóstico de certeza, a dor vem do gênito femoral ou a dor vem do pudendo, seria mais assertivo abordar um ou outro, mas às vezes na maioria das vezes é muito difícil, né? A gente documentar certinho da onde vem a dor. E aí, com o diagnóstico frágil, o tratamento fica mais difícil mesmo. André, você Não, concordo. falou muito bem, cara. Acho que o grande problema que eu vejo na dor pélvica é exatamente essa distinção entre o que é nociceptivo, o que é neuropático, entre o que é visceral, né, e o que é subsensorial, sabe? E então assim, isso é uma dificuldade. E às vezes a gente tem componentes mais importantes de um do que de outros. Mas não deixa de ter o componente do outro, sabe? Então, tem esse caso mesmo da dor peniana que o Zé Luiz mostrou aí, que a gente colocou o S2 e o S3, é de uma forma muito interessante. Esse paciente continuou com a dor basal controlada, mas ele tinha crises de dor. Olha que interessante. As crises dele eram autonômicas, sabe? Assim, nitidamente autonômicas. Então, a gente não conseguiu controlar a dor autonômica dele. Eu fiz um bloqueio dele no consultório, no simpático lombar dele no consultório, guiado por ultrassom, e a dor dele resolveu. Impressionante, né? Assim, como que o autonômico está presente nesses casos, assim. Muito. Muito, a distinção disso aí, eu acho que faz um segredo da coisa, sabe? Não sei como que vocês veem isso, Carlos, a Cissa. E Sim. a coexistência com o transtorno de humor é muito grande, né? Daí dificulta ainda mais. Sim. Bueno, coincido mucho también, bueno, felicidades, excelente aula, profesor. Y también coincido mucho que el principal reto casi siempre es el abordaje diagnóstico de estos pacientes, ¿no? Poder determinar de dónde está surgiendo el dolor y bueno, en los pacientes que ya tienen mucho tiempo o con ya una etapa de cronicidad, sí, de mucho tiempo atrás, también todos los fenómenos de neuroplasticidad que pueden jugar papel para su prolongación o para su persistencia. Entonces también eso lo hace un poquito más complejo, ¿no? Entonces también, por ejemplo, sí se han mencionado acerca del abordaje diagnóstico en cuanto a intervenciones. Por supuesto, tenemos que hacer el reconocimiento perfecto de qué dermatomas se están afectando, en qué nivel se está percibiendo el dolor. Si es un dolor global, pues básicamente también podemos no asumir, pero sí podemos por lo menos tener la sospecha de que es un paciente que ya tiene fenómenos de neuroplasticidad, donde ya hay activación de células de la glía, ¿sí? Donde ya hay otros fenómenos que están participando en esto, por supuesto, cuando no hay alguna otra causa. Eh, mm, También dependiendo de los dermatomas, o sea, se puede hacer el abordaje diagnóstico con la misma intervención
cuando no sobre todo cuando tenemos una duda diagnóstica. Si tenemos un abordaje dermatomérico y estamos reconociendo, pues bueno, primero tendríamos que reconocer si un bloqueo somático inhibe el dolor. En caso de que no sea esto así, bueno, podemos pasar por a nivel epidural, pensando en reactivación de células de glía, si el bloqueo epidural alivia el dolor o no de este paciente. Y por último, de esto, que incluso hay un algoritmo que propone precisamente el diagnóstico de esta manera, si la cadena simpática, ¿no? En el paciente que no responde a los anteriores. Sí, de tal manera podemos pues abordar de esta forma cómo, qué estructura puede estar participando, y eso también puede orientar acerca de cómo vamos a tratar a estos pacientes. Por supuesto, estos son propuestas, ¿no? Sobre la cadena simpática, aunque sabemos que son modelos principalmente, son hipótesis en modelos animales, sí sabemos que puede haber cierta, y las cadenas comunicantes o los ramos comunicantes también es ahí. La misma neuroplasticidad vuelve a jugar un papel importante en esta zona, donde sí puede haber zonas donde pueden haber conexiones entre la cadena simpática y la cadena somática, sobre todo en cuadros dolorosos persistentes, ¿sí? O donde también tenemos estos, hay muchas hipótesis acerca de esto, entonces sí puede haber involucro, sobre todo en aquellos pacientes que tienen ya mucho tiempo con este tipo de afección. Y pues bueno, también bastante bien explicado acerca de las regiones donde, qué podemos abordar, ¿no? Para cada uno de estos temas. Sí, pues también saber que desafortunadamente tiene algunas limitaciones, ¿no? En algunos casos. Sim. O que eu penso também é o seguinte, o Mil acabou de falar daquele caso assim, da dor peniana, numa apresentação da CISA sobre dor herpética, especialmente em costalgia, dor pós-herpética, a neuralgia pós-herpética, que fala que a neuroestimulação tem pouca ação. Na verdade, essas patologias são tão complexas, envolve uma cadeia tão grande de inervação. E a neuroplasticidade, como você está falando, Carlos, é tão importante, como o André falou, tão importante, que, na verdade, não é que é difícil fazer a neuroestimulação para esse paciente, é difícil fazer qualquer. Então, por isso que você fizer, então, ela for uma terapia que você vai utilizar, provavelmente, quando você associar outras técnicas, você vai começar a ter resultados melhores. Por exemplo, o que o Mil falou. Nós tínhamos feito tantos procedimentos no paciente da dor peniana dele, mas ele tinha dois de neuroestimulação. Então, quando ele fez um procedimento autonômico ali, um bloqueio simpático, uma resposta. Eu entendo que a neuroestimulação ela chega no momento que, a partir dele, você tem outros tratamentos efetivos. Por exemplo, voltar na dor herpética. Um paciente que eu tive uma dor herpética horrorosa, ela pegava de T2 a S2. Imagina, era aí do paciente. T2 a S2. E isso que eu já tinha feito tudo igual. A neuroestimulação, ele soube dor assim na região abdominal, na parede, e ali funcionou o Botox. Mas eu não ia, o resto, antes, qualquer coisa que fiz, não funcionava nada. Então, eu acho que a neuroestimulação, ela dá uma base importante para a gente ter necessário e uma efetividade melhor. É o que eu entendo no dia a dia do paciente. Cissa. Cissa, Então, acho que é uma coisa bem complexa. Hoje mesmo atendi uma paciente, assim, múltiplas cirurgias, quando chega para a gente já tem muito tempo, sabe? Então, tem uma história muito complicada. Eu recebo algumas mulheres, né? Então, hoje mesmo, fui fazendo exatamente como o Mil falou, né? Então, você vai fazendo cada alvo nível a nível, mas assim, caramba, foram 2 horas e meia, sabe?
E ainda assim, o marido do lado de fora, aí não quis entrar, já não aguenta mais, e assim, algumas têm até medo de fazer algo, né? A grande questão, eles ficam com muito medo de implantar. Então, assim, acho que o que acontece é que também é um pouco nosso da gente divulgar, tem que divulgar mais as coisas para que seja ter uma indicação mais precoce, né? Porque daqui a pouco tem muita dor miofascial, né? Como o André falou também, associada. São pacientes que às vezes têm atividade sexual há anos. Então, assim, é um contexto assim tão maior que é complexo, né? E o que acontece hoje, cada vez mais, né? Muitas cirurgias, algumas sequelas. Então, como a gente via é, na questão da coluna lombar, agora a gente vê e aí em doença pélvica. É. Então, assim, a gente, na verdade, vai ter uma outra, né? Síndrome pós-laminectomia, agora a gente vai ter uma outra síndrome pélvica de múltiplas Sim. intervenções, então a gente tem que se preparar, assim. Tem o meu amigo que é meu parceiro de dor pélvica que deu aula até para gente uma vez, o Pedro. Ele está assistindo, Pedro Saraiva, e ele tem muita experiência e a gente faz um bem bolado juntos e a gente sofre juntos. Aí eu estava até comentando agora com ele de um paciente, que na verdade é pudendo, e aí até me esqueci, né? Porque também tem aquela coisa, você pede, fica meses esperando autorizar. Aí até mandei uma mensagem para ele, Pedro, autorizou teu paciente? Eu já até me perdi. Porque é isso, a gente ainda tem essa dificuldade, né? Então a gente acaba fazendo Sim. alguns bloqueios de consultório para escolher, para tentar. E aí, paciente com múltiplas cirurgias, mulheres, né? Para endometriose, realmente tem muita fibrose, né? Alguns pacientes você tem que pedir neurografia. Quer dizer, é muito complexo, gente. Eu não sei o que eu acho, não. Eu acho que é muito difícil. Eu acho que é isso que Que eu acho. o Cícero, aproveitando o que você falou, amiga, eu acho assim, nós falamos sempre que, mesmo agora eu citei rapidamente, a indicação muito forte do neuroestimulador. Ciência vascular periférica no paciente grave, sem condição cirúrgica, é grave. Uhum. O pré-cardialgia refratária, né? Também sem indicação de cirurgias novas nesse paciente. E com a lógica que é sobreviventes, né? Que você tem aí um monte de neuropatia após vários tratamentos, desde rádio, quimiocirurgia, etc. Nenhum médico mandar isso para gente. E é isso que está com a dor pélvica. Eles ficam insistindo em fazer laparotomia, esvaziamento e tudo mais. Não estou dizendo que não deva, mas o tratamento da dor fica esquecido, Pois né? é, É uma é, coisa assim. E vai dificultando até a eficácia do tratamento, né? Pelo tempo e pelo acesso, né? Vai complicando. é. Tem um colega aqui do Chile, é o Oswaldo Villa-Lobos, ele falou uma coisa interessante aqui no chat, ele colocou assim, ó, que a dor nociplástica, que não tenha tido tratamento conservador, ele vai direto para o neuroestimulador, certo? Ele acha que a dor pélvica é o indicador, a indicação perfeita, e a dor, sem dúvida também a dor regional complexa, né? Contra ciático também é melhor que o neuroestimulador pedular. E aí ele pergunta se vocês acham que ele também se beneficiaria do periférico, da neuroestimação periférica. Eu acho que a neuroestimulação, seja periférico ou medular, vai depender do trajeto, do ponto da dor, de como é a dor, se periférico ou medular, como a gente até passou. Mas eu acho que a neuroestimulação, na dor pélvica complexa, mais de 6 meses, e com essas dificuldades que a gente falou, mas tendo aqueles índices. E entendo também que essa a síndrome dolorosa complexa regional também, quando você pega o paciente aí com uma evolução menor, um tempo menor, normalmente não a neuroestimulação funciona, mas quando já está muito evoluída, muito tempo, a gente, nós estamos do outro lado da mesa vendo o paciente de estimulação. Né? Então, está muito bem indicado aí Eu acho que, Zé, eu a acho terapia que de cada a caso. resposta, a resposta para essa pergunta, eu acho que foi dita pelo André lá, quando ele falou que quando a gente tem, né, uma certeza diagnóstica
em relação à estimulação, a gente é mais assertivo, a gente coloca a neuroestimulação de uma forma mais assertiva, né? Mas eu levo em consideração que a neuroestimulação periférica para o dendo e para esses nervos, né? Às vezes com acesso mais difícil, às vezes é mais difícil fixar um eletrodo desse. Esse eletrodo migra com um pouco mais de facilidade. E aí tem essas técnicas laparoscópicas, aquela Lyon, né? Aquela técnica de implante laparoscópico dos eletrodos, né? Eu acho que aí já entram para a estimulação periférica, é uma coisa interessante. Você tem acesso ao pudendo por dentro da pelve, né? E aí você coloca o eletrodo já diretamente sobre o pudendo, dentro da pelve, com a laparoscopia. Quer dizer, então, eu acho que é uma coisa interessante também, que também está em ascensão, está crescendo, tá, né? A técnica do Lyon também está crescendo, e acho que a gente tem que levar em consideração a assertividade do diagnóstico, né? Se você tem um diagnóstico assertivo, você pode ser um pouco mais assertivo também na sua indicação do eletrodo, né? Acho que é isso. Exato. Mais perguntas, colocações, amigos? André, Carlos. Cissa. Tá tranquilo. Carlos, tudo. Ele está aí? Tá. Deixa eu ativar o som dele. Carlos. Sí, sí, sí. Ya es que no tenía el audio activado, una disculpa. Ah, sim, nada, amigo. Sim. Eu queria dizer a todos, pessoal, que tem. A Kátia está dizendo que tem uma pergunta do Oswaldo Vilas Boas. Deixa eu ver se Eu já fiz, essa É foi essa que você falou. é essa aí. Tá bom, essa que ele fez. obrigado. É assim, ó. O colega sorteado foi o Felipe Lobão, de Manaus. Uma inscrição aí do Congresso Brasileiro da Saúde. Muito bem. Conhece? Legal. Conhece? Felipe Lobão. Uhum. Querido. Ah, bom. A Felipe. E eu queria agradecer a todos. Depois, todo mundo aí também. Já aí um feliz ano novo, um feliz Natal. Bem, a gente está de volta aí. Gente, feliz ano novo para vocês todos, né? Que esse Natal seja pleno de luz para vocês e ele realmente signifique, né, na vida de vocês aquilo que ele significa na nossa religiosidade, né? Um renascimento para todos nós. Desejo para vocês de coração aí muito obrigado por essa participação o ano todo, né? O ano todo vocês estiveram aí, o Carlos, a Cissa, o André, o ano todo teve aí todos os meses nessas aulas dedicando aí a esse compartilhamento. Então, eu só posso realmente agradecer e deixar para vocês um grande abraço. Ó, gente. Sí, bueno, también lo mismo también para todos ustedes, un abrazo a todos, muchas gracias por la invitación y siempre por estar cerca a pesar de la distancia. Boas festas para todos, un abrazo grande para todos meus amigos en Brasil y pues bueno, siempre deseando lo mejor, que puedan disfrutarlo en familia con mucho cariño y que tengan un excelente fin de año y que el año que venga sea más increíble cada vez para todos. Un abrazo, amigos. Obrigada, pessoal. Graças. Super 2025 aí para todo mundo. Lesão. Um abração, gente. Valeu.